Olá pessoal, aqui é o Sentinela e hoje iremos mostrar como a maioria dos chamados cristãos não conseguiram nem mesmo passar pela primeira fase do cristianismo. Veremos isso estudando o santuário, alguns detalhes importantes que seu pastor nunca lhe contou e nunca lhe contará, por ignorância ou por maldade mesmo. Lembra dos guias cegos? Pastores cegos em todas as denominações cristãs, todas, que não sabem diferenciar a sua mão direita da sua mão esquerda, guiando milhões de pessoas para o abismo. Vamos lá. O Senhor mandou o antigo Israel construir um santuário para que não somente ele pudesse habitar no meio do seu povo, como também para ensinar as pessoas a cultuarem a Deus de forma correta e aprenderem a se tornarem cristãos de verdade, e não somente da boca para fora. Ali, naquele santuário, suas áreas e seus móveis estão o caminho correto do cristão fiel de verdade. Uma escola de conversão real, que leva à santificação, uma reforma de vida, uma escola preparatória para que o ser humano seja apto a receber o passaporte celeste e viver com Cristo no céu para sempre. O santuário é uma escola muito prática e muito simples de entender, para que toda alma sincera possa alcançar o reino de Deus. No livro Cuidado de Deus, página 369, o Espírito de Profecia diz o seguinte: só os que receberem o selo do Deus vivo terão o passaporte, veja só, o passaporte para transpor os portais da Cidade Santa. Muito interessante. É isso mesmo que você ouviu. Todo servo de Deus de verdade terá um passaporte que prova a sua cidadania celestial e possa, assim, passar pelos portões da Cidade Santa. Muito interessante. As pessoas não entendem o quão real e necessário é a reforma de vida. Quão necessário é a mudança do nosso caráter aqui nessa terra. Para podermos receber essa cidadania celeste, precisamos ter em mente uma mente mais clara sobre esse assunto e dar a atenção e seriedade que ela necessita urgente. Assim, como precisamos nos adequar à legislação de um outro país para podermos pedir um passaporte e viver naquele local, da mesma forma é no céu. Precisamos mudar de vida, nos adequarmos com a lei de Deus e o estilo de vida celeste para sermos aptos a entrar e viver naquele santo lugar. Você está entendendo quão sério é isso? A grande maioria das pessoas que se dizem cristãs não leva a sério esse assunto. Acha tudo uma grande brincadeira. Lidam com as coisas de Deus de qualquer jeito, de forma displicente, e acham que, no final, vão conseguir mudar de vida e de caráter. Nos últimos 5 minutos da história terrestre. Amigo, ninguém que quer passar no vestibular de uma universidade concorrida deixa para estudar no último dia. Quem dirá uma questão tão séria como é a de mudar o nosso estilo de vida e encontrar na vontade de Deus prazer em lhe obedecer. Aprender a ver tudo através dos olhos do Senhor, a ter prazer com isso. Isso não acontece da noite para o dia. Exige tempo, foco, dedicação, jejum e oração. Mudar um coração rebelde não é fácil. Precisamos de tempo para mudar nossas vontades, nossos gostos egoístas, nossa mente mundana, nosso caráter corrompido. Parar de gostar das coisas do mundo e começarmos a gostar das coisas de Deus. Exige tempo para desintoxicar, para mudar o foco, para reaprender a viver, aprender a gostar daquilo que o Senhor e o céu gosta. Você entende? Muito bem. Seguindo aqui. Tudo começa pela entrada do pátio do santuário. Aquela entrada, assim como as outras duas, tinham nomes que os judeus deram para elas. A primeira, que entrava no pátio do santuário, se chamava O Caminho. Saindo do pátio e entrando no santuário, aquela entrada que levava para a parte santa, preste atenção nessa palavra aqui, santa, essa entrada era chamada de a verdade. E a entrada do Santíssimo, dentro do santuário, a parte mais santa de todas, aonde ficava a Arca da Aliança, o trono de Deus, aquela entrada se chamava a vida. Exatamente por isso que Jesus, em João 14,6, diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você entendeu? Muito interessante. Jesus sabia dos nomes dados a essas entradas. Ele menciona elas de propósito, para mostrar algo muito importante. Vamos ler o contexto desse versículo em João 14, de 1 a 7. João 14, 1 diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim, também conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. O contexto aqui é claro. Todo o caminho que o candidato, preste bem atenção aqui nessa palavra, candidato, a cidadania celeste, todo esse caminho, esse percurso, desde a entrada, chamada de caminho, passando pela entrada da verdade e, por último, a entrada da vida. Que vida? A vida eterna. Todo esse percurso precisa ser feito junto com Cristo. Ele irá nos avaliar, ele irá nos ajudar, ele irá nos guiar, nos informar e assim por diante. Ele é o nosso sumo sacerdote. Sem ele, não teríamos acesso à vida, não teríamos acesso ao Santíssimo, não teríamos acesso a Deus. Você está entendendo até aqui? Nada podemos fazer sem ele. Lembra? Em João 15,5 diz: Porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Muito interessante. Será lançado fora por quê? Porque o candidato não cumpriu os requisitos para entrar no céu, para viver uma vida santa pela eternidade. Será lançado fora para onde, então? Para fora do santuário, para fora do céu. Exatamente o que aconteceu com Satanás e seus demônios. Foram lançados fora da cidade santa, lançados fora da presença de Deus. Então, vamos ao santuário na prática. O candidato, então, ouve de Jesus e se interessa em aprender mais. Jesus chama a sua atenção e o candidato se aproxima dele. Nesse momento, então, ele entra pela entrada do pátio, da entrada chamada O Caminho. E qual é o primeiro móvel que ele encontra no pátio? Qual? Pense. Exatamente. O altar de sacrifício. O sacrifício. Sacrifício. Você já parou para pensar nessa palavra? Nesse móvel? Nesse exato móvel especificamente? Por que ele é o primeiro móvel do pátio? Pense sobre isso. E quem está ao lado do altar de sacrifício lhe esperando? Quem? Isso mesmo, o nosso sumo sacerdote Jesus. É ali que ele irá passar por sua primeira prova, a primeira aula, a primeira fase de sua caminhada cristã. Lembre-se, você ainda não é um cristão. Ali, diante do altar de sacrifício, você é somente um candidato. Lembre-se disso, pois isso é muito importante. Candidato, candidato, ok? Pois bem, o que você fará ali agora? Ali, Jesus irá lhe pedir o seu sacrifício. Sacrifício. Você está entendendo ou não? Para você caminhar com Cristo rumo ao Pai, rumo ao céu, é totalmente grátis. Não tem custo financeiro nenhum. Mas, existe um custo pessoal, um custo de decisão, um custo de conversão, uma mudança de vida, mudança de caráter, um custo de obediência à lei. A lei que rege o universo. Ninguém pode receber o passaporte de um país sem obedecer às leis daquele país. É muito óbvio. Ali, diante do altar, os seus pecados conscientes lhe são apresentados à mente. Você percebe que estava errando, você percebe que precisa parar de pecar, precisa parar de cometer o crime diante de Deus, que você sabe que é errado. Por mais que até aquele momento você não sabia da gravidade daqueles crimes, então a justiça pela sua fé, naquele momento, é o suficiente. Entendeu? Pecados conscientes e inconscientes são ali perdoados. Mas eles precisam ser confessados na cabeça do Cordeiro. Precisam ser confessados a Jesus. E ali Jesus lhe cobra uma mudança de vida, uma mudança de caráter, um arrependimento real, para que assim, e só assim, possamos passar para a próxima fase,
tendo Jesus, nosso sumo sacerdote, nos guiando e nos ajudando pelo caminho, ok? Uma vez que você sacrificou os seus ídolos, os seus vícios, os seus prazeres errados, que não agradam a Deus, não agradam ao céu, quando você sacrifica tudo isso no altar de sacrifício, uma vez que você entendeu que você estava andando no caminho errado e agora quer melhorar, mudar de vida, andar com Jesus, então ele lhe pega pela mão até o próximo móvel. E qual móvel é esse? É a pia com água, para você se lavar publicamente do sacrifício que você acabou de fazer. Essa pia simboliza o quê? O que ela simboliza, essa pia? Exatamente. Simboliza o batismo, uma cerimônia pública de arrependimento e de compromisso que o candidato faz diante de todo o universo, e somente depois que ele é batizado, ele pode então ser chamado de cristão. Mas ele ainda é somente um candidato ao céu. Ele ainda precisa permanecer firme no caminho, ao lado de Jesus, para que o Senhor consiga conduzi-lo até o céu. Você está entendendo? Nesse momento, se ele cumpriu perfeitamente a primeira e a segunda fase do caminho dele, do caminho do cristão, desse processo de transformação, se ele passou pelas provas, agora, então, ele está apto a sair do pátio e entrar dentro do santuário, passando pela entrada chamada de a verdade, entrando assim no lugar santo do santuário. Ali, ele irá se aperfeiçoar na verdade. Na verdade. Você está entendendo a exatidão dessa escola e como tudo vai se encaixando perfeitamente? No lugar santo, ele encontra agora 3 móveis. O candelabro, que simboliza a presença de Deus, o Espírito Santo. Ali ele precisa aprender a estar em comunhão com Deus o dia todo, entendendo que o Senhor está em todos os lugares, ao seu lado o tempo todo, e o ajudando através das provas e batalhas da vida. Ali também está a mesa dos pães, que simboliza a palavra de Deus, que o candidato precisa aprender a se alimentar dela diariamente, recebendo o poder e a inspiração do céu, aprender a ouvir ao Senhor e obedecer a sua voz, a sua lei, a sua palavra, estudando a Bíblia diariamente, todas as manhãs, tendo prazer nela e pensar nela durante o dia todo. O terceiro móvel do lugar santo é o altar de incenso, que simboliza as nossas orações, que vão até a presença de Deus, e a forma correta de cultuarmos a Ele e o adorar. Com esse móvel, o candidato aprende que precisa estar sempre em oração, sempre falando com Deus, pedindo a sua direção, pedindo a sua ajuda, a sua proteção e também aprendendo a adorar ao Senhor de forma correta, como a Bíblia mostra, e não como os homens acham. Muito bem. Se o candidato agora passa por todas essas provas, por todo esse teste, se ele implementa tudo isso em sua vida, sente prazer nisso, cresce na medida esperada, dá valor a tudo o que aprendeu até aqui, se ele é transformado, se seu coração é sincero e Jesus vê que ele está crescendo em sua fé, se convertendo, colocando em prática todo o conhecimento que adquiriu até aqui, então Jesus pega o candidato e o leva, passando agora pela entrada chamada a vida, entrando no Santíssimo. Nesse lugar, agora, o candidato encontra a Arca da Aliança e a presença de Deus em cima dela. Nesse momento, ele chega no último estágio, na última fase da caminhada cristã. Jesus abre a arca e mostra os 3 objetos que estão dentro da arca. Ali está o cajado de Arão que floresceu, que simboliza o espírito de profecia. Nesse momento, ele começa então a estudar, valorizar e amar o espírito de profecia, obedecendo como sendo o que ele é, a voz de Deus, guiando o seu povo em segurança no meio à guerra e ao caos acontecendo ao nosso redor. Não apenas uma pequena luz, mas sim uma luz intensa que brilha pela história do planeta, desde o seu começo lá no Éden até hoje, para que o povo de Deus sempre soubesse o que precisa fazer para estar em segurança e tendo a proteção do Senhor sempre. O candidato também encontra o maná, o pão que o Senhor deu ao antigo Israel, no deserto, simbolizando a reforma de saúde,
que todo cristão de verdade precisa fazer em sua vida. Isso não é uma opção pessoal. Nunca foi e nunca será. Todo candidato a cidadão celeste precisa fazer uma mudança no estilo de vida, para que assim esteja apto a viver no céu, onde não existe morte e nem sofrimento. Ali só existirá alimentos saudáveis, assim como era no Éden, antes do pecado, alimentação vegetal. Por isso, o candidato precisa aprender a gostar desses alimentos e não sentir mais prazer em se alimentar de animais mortos ou alimentos viciantes e que fazem mal ao organismo. Pois bem. E por último, o terceiro objeto dentro da arca são as tábuas dos 10 mandamentos, que representam o amor e a justiça do Senhor. Ali o candidato aprende sobre a constituição do universo, a lei suprema do Senhor, os 10 mandamentos, incluindo o santo sábado do quarto mandamento, que foi esquecido de propósito pela enorme maioria das instituições que se dizem cristãs em todo o mundo. Quando o candidato chega nesse nível de conhecimento e está colocando em prática tudo o que ele aprendeu durante a sua caminhada com Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele então é visto como um justo, um fiel, um dos santos do Senhor, um cristão de verdade. Durante toda essa caminhada e permanência junto com Jesus no Santíssimo, o candidato se depara com momentos difíceis e importantes decisões. Por isso, sempre é importante estarmos ao lado de Jesus no Santíssimo e lhe pedindo o poder que vem do alto, sempre, para vencermos o mal e as tentações. Pedir para o Senhor nos fortalecer no caminho e na permanência ao seu lado. Mas, vamos analisar agora qual é a realidade do mundo hoje, na prática, depois de aprender sobre toda a caminhada cristã verdadeira no santuário. Imagine agora, uma pessoa do mundo hoje, mergulhada no pecado, amante dos prazeres do mundo, recebe um chamado do Espírito Santo. Seja esse chamado vindo de um amigo, um familiar, ou pela internet, pela rádio, pela TV, enfim. Ele recebe e fica curioso sobre Jesus e sobre a verdade e quer conhecer mais. Nesse momento, então, ele entra no pátio do santuário, pela entrada do caminho. No momento em que ele entra, se encontra com Jesus ao lado do altar. Do altar do quê? Do que, você se lembra? Do altar do sacrifício. Sacrifício, ok? Pois bem, já aqui, logo no começo da caminhada, mais de 90% das instituições que se dizem cristãs hoje paralisam ali. Elas paralisam e não saem mais de lá. Não saem mais. Quando falsos pastores e pessoas que se dizem evangelistas apresentam um Jesus manco, abobalhado, que aceita qualquer coisa e de qualquer jeito, o que elas estão fazendo na prática é ignorar completamente o altar de sacrifício. Ignorar completamente Jesus ao lado do altar de sacrifício. Esses servos de Satanás pegam o pecador pelo braço e falam: vem comigo que eu vou lhe mostrar um outro caminho, mais rápido e mais fácil. Dessa forma, o pecador passa correndo pelo altar de sacrifício, o falso pastor pega aquele pecador pelos cabelos e mergulha ele na piscininha da morte, na velocidade da luz, e logo em seguida, aquele líder do inferno joga aquele pecador dentro do santo lugar, todo molhado e perdido, de uma forma tão rápida e tão agressiva que ele fica ali sentado dentro do santuário por um tempo, tentando entender e assimilar tudo o que acabou de acontecer com ele. Entendeu? Então, finalmente, aquele pecador se levanta e olha para tudo aquilo que está dentro do lugar santo e pensa: o que significa tudo isso? Para que serve esse móvel? Para que serve esse outro aqui? Como eu uso esse objeto? A cabeça dele fica confusa, ele fica perdido, se sente sozinho e aquele vazio que ele sentia antes de batizar ainda está com ele. Pouca coisa mudou ou melhorou. Ele acaba perdendo o interesse, não vê razão para estar ali, até que finalmente ele diz: sabe de uma coisa? Eu vou embora desse lugar. E assim ele vai. Mais uma alma destruída por um pastor, ou um dos chamados evangelistas de hoje, incluindo os famosos evangelistas sociais, aqueles que jogam uma marmita lá perto da pia de água
esperando que as pessoas, no momento que pegarem a marmita, escorreguem para dentro do tanque batismal e assim, dessa forma, poderem contar como mais um batismo na piscininha da morte, virando assim estatística, um número vazio e sem sentido, de uma instituição falida e rebelde. Você está entendendo como fazer um evangelismo desse? Como trazer pessoas dessas formas para uma igreja é muito prejudicial para todos, incluindo e principalmente para elas mesmas? Vamos a outro exemplo, que inclui a maioria dos membros papagaios da instituição. A pessoa recebe um chamado, seja ele da TV, da rádio, da internet, de parente ou de amigo, fica curiosa, entra no pátio e se encontra com Jesus. Ao lado da onde? Do altar de sacrifício. Jesus, então, conversa com esse candidato. Então, ele entra em seu coração, encontra muitos ídolos, alguns ele até entrega no altar de sacrifício, mas outros não. Outros não. Outros ele não entrega. E diz: Jesus, você é amor. Então, vai entender se eu ficar com esses vícios e ídolos, que eu gosto também, né? Eu acho um exagero que precise entregar tudo nesse altar aqui, para assim conseguir passar para a próxima fase. Tenho certeza que você vai entender, não é mesmo? Inclusive, o pastor da minha igreja falou que eu vou pecar até o final e que você vai me perdoar, porque você é amor, não é verdade? Dessa forma, essa pessoa segue para a pia com água, que simboliza o batismo. Mas, quando ela olha para o lado, Jesus não está com ela. Ela olha para trás e percebe que Jesus está parado ali, ao lado do altar de sacrifício ainda. Você está entendendo o perigo, meu amigo? Aqui está a situação, a triste realidade da incrível maioria dos que se intitulam cristãos hoje. Mais de 95% deles, em todo o mundo, pessoas que seguem caminhando sozinhas para dentro do santuário, sem passar da primeira fase do caminho, sem entregar seus vícios no altar de sacrifício, sem mudar de vida, sem querer compromisso. Lembra do texto de Lucas 9:23? Diz o seguinte: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amigo, seguir Jesus para onde? Para dentro do Santíssimo. E o que é essa cruz? Essa cruz é o seu sacrifício. Sacrifício. Você está entendendo? A salvação é grátis financeiramente. Mas Deus não é bobo. Para você entrar no reino de Deus, você precisa se converter de verdade, deixar seu antigo eu, seus vícios no altar, mudar de vida de verdade e não só da boca para fora. Senão você não pode passar de fase. Não pode seguir com Cristo para dentro do Santíssimo. Você está entendendo? Aí, a pessoa agora está diante da pia com água, diante do tanque batismal. Ela olha para trás e Jesus está longe dela. Está esperando ela ali ainda no altar de sacrifício. Ela seguiu sem Jesus, de forma autossuficiente. Ela foi arrogante, atrevida, acreditou de forma convincente no seu falso pastor, que disse para ela que não tem problema, pode batizar em seus pecados e depois Jesus perdoa. Agora, naquele momento em que ela pisa na água do tanque batismal, ainda em pecado e cheia de ídolos, aquela cerimônia pública que simboliza a morte daquela pessoa para o mundo, naquele momento, aquele tanque batismal se transforma numa piscininha da morte para ela. Ela foi ali então sepultada viva naquela água. Na prática, espiritualmente falando, aquela pessoa sai daquele tanque batismal como um zumbi espiritual, uma morta-viva, andando perdida pelo mundo, de um lado para o outro, doente, sendo guiada por qualquer vento de doutrina, por qualquer aproveitador, por qualquer guia cego. Ela não sente mais prazer em nada, ela sente um vazio constantemente e dessa forma se afunda cada dia mais e mais em seus pecados, para conseguir algum tipo de prazer diante de sua rebelião não confessada. Ela se apega a qualquer desculpa esfarrapada que os pastores ensinam para continuar em sua rebelião e não serem cobradas pelas suas consciências. Veja esse texto do Espírito de Profecia que não foi traduzido para o português. Olha que interessante. Está em Letters and Manuscripts, volume 19, de 1904, parágrafo 93. Diz o seguinte: aquele que quiser vir após mim, disse Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas
Muitos que foram batizados à semelhança da morte de Cristo foram sepultados vivos. Olha só isso aqui. Foram sepultados vivos. Eles nunca morreram para si mesmos. Eles estão hoje se encolhendo e se curvando diante de algum ídolo terreno. Eles estão tão longe de Deus que não sabem que estão vivendo em um adultério espiritual. Amigo, sepultados vivos, mortos vivos, ok? Percebeu? Ouça novamente e entenda a gravidade da situação hoje. No meio do povo que se diz cristão, principalmente os membros da instituição. Voltando agora ao rebelde que deixou Jesus no altar de sacrifício. Agora, ela sai da pia, toda molhada, em sua vergonha pública, diante do universo, e atrevidamente entra no lugar santo. Ela olha para o candelabro e não entende para que serve aquilo. Ela não dá valor. O Espírito Santo não existe para ela. A comunhão com Deus é algo somente simbólico, somente da boca para fora, nada mais. Aquilo não é real para ela. Ela olha para a mesa de pães, pega uma porção e pensa consigo mesmo: esse pão parece gostoso, eu vou levar para casa e guardá-lo numa gaveta. Depois eu pego ele toda vez que for ao templo. Ela nunca vai comer aquele pão. Não sabe o poder que aquele pão tem. Ela está sozinha, não passou de nenhuma das fases exigidas anteriormente. Ela atropelou todas, fez do seu jeito. Ela somente imagina, que Jesus possa estar ao seu lado. Isso lhe dá algum tipo de conforto em sua rebelião, e ela continua, olhando para o altar de incenso. Ela sente aquele cheiro gostoso, mas não sabe o que é aquilo também. Não dá valor, não sabe falar com Deus, não sabe ouvir a sua voz, não sabe cultuar a Deus da forma correta. E por isso acaba tentando misturar os seus deuses que ela trouxe para dentro do santuário junto com ela. E tenta assim misturar esses vícios com aquela forma de culto que ela acha sem graça, que ela não dá valor. Ela gosta de música dançante, som alto, bateria, agitação. Seu coração não foi purificado. Ela quer uma experiência que agrade a ela e a seus deuses, e não ao Senhor. Finalmente, ela dá o passo final. Ela entra dentro do Santíssimo. Mais uma vez, de forma atrevida, arrogante, sozinha. Ela está perdida. Não passou em nenhuma das provas que precisa. Não passou e não aprendeu nada durante o caminho. Ela deixou Jesus, o professor, o guia, o sumo sacerdote, lá fora, na primeira fase, ao lado do altar do quê? Do altar de sacrifício. Agora, ela está dentro do Santíssimo. Ela olha para um lado e para o outro e não entende nada. Não valoriza nada. De forma atrevida e por pura curiosidade, ela levanta a tampa da Arca da Aliança. Toca em objetos santíssimos. Ela não morrer naquele momento já mostra quão misericordioso é o nosso Deus. Ela então olha e vê o maná e pensa: meu pastor disse que a reforma de saúde é uma opção pessoal e que isso não é requisito de salvação. Por isso, eu não vou fazer uma reforma de saúde. Eu não preciso disso para ser salva. Jesus sabe que eu gosto de comer animais mortos e não consigo parar. Por isso, quando eu chegar no céu, ele vai deixar eu matar alguns animais lá para eu comer e assim me fazer feliz. Meu amigo, não é assim que os rebeldes pensam? Quanta loucura e rebelião. A verdade tenebrosa que muitos querem evitar ao máximo de entender é como uma pessoa que não consegue ser fiel em um simples prato de comida conseguirá ser fiel em outros detalhes mais importantes. Como? Como aquela pessoa será feliz no céu? Se ela não consegue ser feliz na terra, se não comer todos os dias animais mortos. Como? Como? Jesus, em sua misericórdia, acabará não permitindo que essa pessoa entre em seu reino, sabendo que ela não será feliz ali. Amigo, é muito simples de entender isso. E as pessoas parecem que não querem encarar a realidade, ok? É impressionante. Pois bem, o rebelde segue olhando para dentro da arca e vê a vara de Arão, o símbolo do espírito de profecia, e diz consigo mesmo: o meu pastor me disse que o espírito de profecia é somente um conselho. Não precisamos seguir. Se não quisermos, ele é só uma pequena luz menor, sem importância.
Por isso, eu não preciso estudar e muito menos seguir o que o Espírito de Profecia nos ensina. Eu lhe pergunto, está acontecendo isso hoje ou não? Amigo, um dia eu fui almoçar na casa de um ancião de um templo grande, lá de São Paulo. Ele tinha um armário grande, cheio de livros do Espírito de Profecia. E eu fiquei com os olhos brilhantes de ver aquilo e perguntei: que bênção isso, hein? Você já leu todos esses livros aqui? Você sabe o que ele me disse? Pasme. Ele me respondeu: eu nem toco nesses livros. Quem lê esses livros fica louco. Misericórdia, Senhor, eu pensei. Ele era ancião de um grande templo de São Paulo e eu fiquei ali em choque com o que ele tinha falado. Se você pensa que o Espírito de Profecia é estudado ou respeitado na instituição, faça o teste e leve o livro Vida no Campo para dentro dos templos hoje e pergunte para o seu pastor ou para o ancião se eles já leram esse livro. E veja o que acontece. Você verá Satanás se manifestar bem na sua frente. Enfim, voltando aqui. Aquele rebelde segue olhando para dentro da arca e vê as duas tábuas da lei e diz: ah, isso sim eu vou seguir. Meu pastor disse que eu preciso, mas ele disse que eu não preciso dar muita importância, porque eu vou pecar até o fim e Jesus vai me perdoar no final, pois ele é amor. Então é só algo simbólico mesmo. Não é assim que está acontecendo hoje, meu amigo? Dessa forma, esse rebelde, perdido, arrogante e papagaio de pastor segue somente com a sua boca a lei de Deus e conforme a sua conveniência do momento. Quando ele precisar, ele quebra o mandamento do Senhor e depois supostamente pede perdão, num ciclo de rebelião sem fim, sem compromisso, sem entender quem era a pessoa que estava ao lado do altar de sacrifício e que ainda está lá, esperando por ele, esperando ele se tornar humilde, sair do santuário e finalmente entregar seus pecados escondidos e acariciados para poder ser salvo finalmente. Pois senão, ele não será salvo, não estará apto a receber o passaporte do reino de Deus. Ao invés disso, esse rebelde, perdido, segue fazendo uma baderna lá dentro do santuário, jogando o candelabro para fora, deixando os pães mofarem na mesa. Ele coloca algumas marmitas e cestas básicas para serem distribuídas em cima do altar de incenso. Coloca uma música do mundo com letra cristã no último volume para supostamente dar mais alegria naquele ambiente que ela acha chato. Ela pega o maná, joga ele fora e no lugar coloca 10 quilos de picanha, 5 quilos de linguiça, 10 litros de Coca-Cola e 2 litros de café no lugar. Pega a vara de Arão, quebra ela no meio e usa ela para colocar fogo, para assar aquela carne toda. E com as duas tábuas, os 10 mandamentos, ela usa de banco e de mesa. Tudo isso exatamente como o demônio do pastor dela lhe ensinou. Você está entendendo a gravidade da situação aqui? O que eu fico impressionado é que a rebelião é descarada. Todo mundo pode ver. Esses rebeldes se fantasiam de cristãos e cometem os maiores crimes diante do universo. E ainda têm a cara de pau de se declararem cristãos. Eles deveriam sentir vergonha. É como assistir um filme de comédia misturada com terror. Adultos acéfalos se comportando como crianças mimadas, bagunceiras e inconsequentes, levando tudo na brincadeira, sem respeito e sem terem um mínimo de zelo pelo Senhor ou por sua vontade. Eu vou falar o que vai acontecer em breve. Quando a lei dominical vier, todos, isso mesmo, todos, receberão um curso rápido de verdade presente a respeito de tudo o que eu falei até aqui. Esse curso rápido irá fazer as pessoas entenderem de forma rápida, prática e profunda sobre como caminhar com Cristo e sacrificar o seu eu no altar e dar valor à vontade de Deus. Tudo isso partindo do sábado dos 10 mandamentos. Esses são os sinceros, aqueles que ouvirão o chamado e, em sua sinceridade, entenderão que tudo precisa ser entregue no altar de sacrifício. Tudo, tudo. Mas os rebeldes, os arrogantes, aqueles que estão lá dentro do santuário fazendo uma bagunça, serão arrastados para fora. E a entrada será fechada para sempre. Ali eles receberão as últimas pragas. E não se engane, a maioria desses que serão arrastados para fora, que se auto-intitulam cristãos, estarão ainda frequentando as suas instituições religiosas, como se nada tivesse acontecido, e receberão as pragas ali, dentro dos seus templos, achando que aquela bagunça irá seguir para sempre, sem serem cobrados pelo Senhor. Agora, entenda algo muito importante. Não entregar tudo, tudo no altar de sacrifício logo no início, resulta
em problemas dos dois extremos, mais cedo ou mais tarde. Tanto na rebelião descarada, de um lado, que estamos analisando até agora, como também na tentativa de parecer extremamente virtuoso para obter algo em troca. Nesse último caso, é um pouco mais complicado de se identificar. Mas pelos frutos acabamos reconhecendo facilmente os espíritos e as suas verdadeiras intenções, que é o que está acontecendo bastante ultimamente no meio do povo que se diz da verdade presente. Alguns dando ênfases absurdas em temas completamente sem nenhuma relevância para a obra de Deus, e outros sedentos por ter mais e mais patrimônio, sem entregar nem 10% do que poderiam ou deveriam, com todo o recurso que eles zangariam mensalmente. Hoje temos muito pedinte de barriga cheia no meio do grupo da verdade presente. Na verdade, bem cheia, com uma estrutura que faria a antiga escola de Madison parecer uma escolinha de fundo de quintal. São carros, caminhões, vans, tratores, equipamentos de alta tecnologia, caríssimos, dezenas de computadores, câmeras, luzes de última geração para produzir vídeos completamente irrelevantes, mensagens tocando flauta para dormir, ao invés de trombeta para acordar. Vídeos que são tão fracos e tão irrelevantes que não chegam nem a 1000 visualizações por vídeo. Nem 1000 visualizações. Não justificando assim, nem de longe, a necessidade de possuir tanto recurso e dando um retorno tão pequeno desse investimento. Estruturas enormes, megalomaníacas, constantemente pedindo mais e mais para irmãos que poderiam estar ajudando outros ministérios com seus dízimos, ou até mesmo usando o dízimo para o seu próprio ministério pessoal. Alguns ministérios estão criando uma cultura de ambição grande, de poder e de muitos imóveis. Tudo isso usando a famosa desculpa de que estão fazendo algo supostamente bonito e bem feito para Jesus. Ministérios que se já têm condições há muito tempo de serem autossuficientes, mas mesmo assim continuam pedindo dinheiro todos os dias aos irmãos, mostrando que o foco realmente mudou. Se produz muito pouco e quando produz é uma mensagem fraca, irrelevante, flautinha para dormir nos moldes da instituição, para que assim fiquem em cima do muro e não corram o risco de perder a enorme quantidade de dinheiro que entra todos os meses nas suas contas. Vocês estão entendendo? Amigo, acorde. Precisamos ser sinceros com nós mesmos. Ver se Jesus está realmente ao nosso lado. Se estamos ainda aprendendo e se preparando no santuário ou estamos ainda somente preocupados em ajuntar dinheiro dentro dele. E Jesus está lá do lado de fora, lá no altar, esperando receber os nossos vícios acariciados e escondidos, os antigos e os novos. Às vezes, podemos até ter chegado no Santíssimo junto com Cristo, mas à medida que vamos nos afastando dele, enchendo nossos corações de vaidade, sede de poder, fama e dinheiro, muito dinheiro, Jesus então vai nos chamando de volta para o altar de sacrifício, no pátio, lá no lado de fora. E se não quisermos ouvi-lo, porque a sede pelo dinheiro e pela fama falam mais alto, permanecemos naquele santuário sozinhos, como o rebelde do outro extremo, querendo fazer do nosso jeito, em nossa vaidade, pedindo mais e mais, perdemos o foco, perdemos o nosso companheiro de viagem, o nosso guia. Por isso, todos os dias, seja sincero consigo mesmo e pergunte para si: estou realmente fazendo isso para a glória de Jesus ou para a minha própria glória e vaidade? Cuidado para não mentir para si mesmo, porque se você mentir e se o sumo sacerdote estiver lá fora, no altar de sacrifício, lhe esperando, se você deixar ele lá, em breve você será arrastado para fora também, abraçadinho com os seus livros, com a sua barba, com o seu véu, com os seus equipamentos luxuosos de alta tecnologia, seus vários imóveis e carros, recebendo as pragas junto com o rebelde, justamente porque você perdeu o foco no meio do caminho e não quis se arrepender e não produziu o que poderia, com os talentos e a grande quantidade de dinheiro e recursos que o Senhor lhe confiou. Muito cuidado com a vaidade. Ela vai muito além de somente beleza, mas sim o desejo de ser o centro das atenções e de ter tudo para você. A vaidade e a ambição são como um câncer que destroem
tudo ao redor. Elas também precisam ser colocadas no altar de sacrifício, logo na entrada do pátio. Precisamos de uma reforma e reavivamento urgente, estando eu no pátio, no santo ou no santíssimo. Nunca é tarde para nos arrependermos de verdade e mudar de vida. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir esse áudio, compartilhe com ela. Até a próxima.